Cara, como a trajetória de muitos, muito sofrida, né? Eu nasci no interior aqui de Mato Grosso, Rondonópolis, né? Então, assim, comecei a vida ali... Tive muito problema familiar, né? No início, separação de pais, né? Então, tive uma infância bem conturbada. Né? Vim para Cuiabá com 10 anos de idade. Com quem? Com a minha mãe, né? Depois de... Já separados? Já separados, depois de muito perrengue lá, né? A gente resolveu tentar a vida aqui. E aí, chegando aqui, né? A minha carreira profissional mesmo começou ali com meus 13 anos de idade. Né? Eu comecei a trabalhar em uma empresa de calçados. Então, fui contratado como estoquista, mas na época, lá atrás, né, gente, olhando bem lá atrás, era como se você tivesse sido convocado para o exército. Você fazia tudo, meu amigo. Era o exército do trabalho. Severino. Então, assim, quando eu comecei, meu primeiro trabalho como estoquista foi lavar o banheiro da loja, né? E aí, assim começou a minha carreira, né? E aí, sempre com contato com pessoas, né? Sempre falando com muitas pessoas. E aí, quando eu remeto a minha trajetória profissional, que aí depois você vai entender a sua formação profissional, depois que você começa a entender, ter um pouquinho mais de conhecimento, você começa a olhar para a sua vida e ver como você foi formado, como você chegou até aqui, né? E aí eu vejo muito da minha mentoria sendo feita pela minha mãe, que sempre foi minha referência, né? Então, um negócio bacana aí desse episódio de lavar o banheiro, porque todo mundo que começava o novato tinha que lavar o banheiro da loja. Né? Então, lavava o banheiro e limpava a grade da frente da loja. E aí, quando eu fui para essa função, minha mãe me ensinou algo que depois a gente vai falar até sobre excelência, né? E aí, eu sempre busquei fazer tudo com excelência. E aí, quando eu fui lavar o banheiro, eu falei, cara, eu vou ser excelente nesse negócio. Se é para lavar o banheiro, porque eu queria muito ficar empregado. Meu primeiro emprego de carteira assinada. Então, eu preciso me garantir aqui, né? E aí eu fui lavar o banheiro, meu amigo, e foi o banheiro mais top que a equipe já viu. O cara me olha, pô, isso é jeito de receber o convidado. Pois é, eu já queria fazer com excelência. Como que você lavaria essa mesa, por exemplo? Vamos lá. O cara tava na privada, tava assim, ó. Aí as pessoas estão vendo o Johan. O Johan entrou na câmera. Isso é excelência, ó. Isso é excelência. O cara grava, corta, anda descalço. Mas, Joanilson, eu não entendo porque o Gilberto tem um outro jeito de pensar. Ele falou o seguinte um dia pra mim. Começou. Se você faz as coisas bem feito, aí todo mundo vai pedir sempre pra você fazer. Então ele gosta de fazer mal feito, que você fica com raiva. Pra o cara te tirar daquilo logo. Nunca mais pede favor pra ele. Vagabundo, né? Você não ficou com medo de lavar tão bem que eles falassem, agora já achamos o seu lugar. É só lavar banheiro. Você não ficou com medo disso? Cara, é assim, ó. Quando você... como eu falei, depois você vai ganhando um pouquinho de conhecimento, você vai entendendo que o empírico faz parte, né? Porque empiricamente você faz o quê? Eu vou lá e vou executar bem feito. Mas aí a maioria dos profissionais pensam assim, cara, se eu ficar fazendo muito bem feito por muito tempo isso, eu nunca vou sair daqui. Ainda mais num lugar que ele não quer estar, né? Um lugar que ele não quer estar. Você não sonhava em ser especialista em lavar banheiro. E isso é uma mentira, cara, que a gente conta pra nós mesmos. Porque, pô, se eu me qualifico, se eu sou bom, se eu faço com excelência algo, com certeza outra coisa que vier na minha mão, eu vou fazer com excelência também. A pessoa não tá vendo que você limpa banheiro bem, ela tá vendo que você faz as coisas bem feitas. Exatamente. Boa. E a ideia ali era um teste, né? Pô, vamos ver se esse cara realmente quer trabalhar, vamos ver se ele realmente... Resiliência, né? Exatamente. Então, ali foi um primeiro teste. E o bacana é que, assim, ó, o problema não era o banheiro. O banheiro não era o problema. O problema é limpar a grade da frente da loja, no calçadão da Galdino Pimentel, meu irmão. Centro de Cuiabá, fervendo. E aí você, né, ali na adolescência ainda, eu era adolescente, tinha 13 anos de idade. Sim. Né? E aí, né, escola, a galera, cara, 7 horas da manhã, meu irmão, eu ali limpando aquela grade, né, tentando ser o mais ágil possível, porque eu sabia que ia passar alguém, ia me ver limpando a grade, né? E aí, esse que era o grande problema, mas foi um grande divisor para mim. Porque ali eu aprendi que trabalho é trabalho, né? E a gente tem que...
Exatamente, você tem que ser grato por aquilo, porque é uma porta. E aí, a princípio, foi difícil, né? O cara falar que não foi, claro que foi difícil. Você tem vergonha, você fica com receio. Mas aí, à medida que eu fui fazendo, eu fui perdendo a vergonha. E isso foi uma grande porta para mim nas vendas. Né? Quando eu fui para as vendas, isso foi uma grande porta, porque o vendedor não pode ter vergonha. Ele não pode ter vergonha de oferecer, ele não pode ter vergonha de falar com o cliente, ele não pode ter vergonha do que ele vende. Né? Então, foi um passo bem legal na minha vida, aí, esse início de trajetória. Que massa. legal. E aí você 13 aprende anos. valores que você vai carregar para a vida toda, né, cara? Porque se você tem vergonha naquela época, você vai ter vergonha na frente. Isso, de alguma forma, vai te bloquear. Quantas pessoas deixam de aproveitar oportunidades porque falam, não, isso aí não é para mim. Eu não vou fazer algo assim. Eu não estudei para fazer algo assim. E deixa de aproveitar porque aquilo pode ser um trampolim para algo maior. Foi assim no seu caso? Disso você passou para fazer o quê? Foi, então. E aí, assim, loja varejista, né? Daí eu fiquei acho que praticamente um mês ali lavando banheiro, até que chega um outro novato. Aí o outro novato chega, você comemora, recebe ele, ensina o processo para ele, né? E aí eu fui para minha função de estoquista, né? E aí tinha um camarada que fazia locução da loja. Lá na frente. Cara, esse era o cara que menos trabalhava na loja, né? Assim, ele trabalhava com a voz, ele era o artilheiro, ele era o cara, o gerente amava ele, porque ele era o cara que fazia a locução, que vendia, porque ele fazia as promoções, as ofertas, todo mundo gostava desse cara. E eu olhei pra esse cara, bicho, eu cadarçando 300 pares de sapato por dia, né? E arrumando gôndola, eu falei, cara, eu preciso fazer o que esse cara faz, bicho. E aí eu colei nesse cara. Eu colei nele, né? E ele foi me ensinando, né? Me ensinando porque ele precisava dar um próximo passo. Ele já estava na função há muito tempo e aí ele precisava se tornar vendedor, né? Que ganhava muito mais, né? E aí eu colei nele e falei, cara, me ensina esse negócio aí, bicho. Aí ele foi me dando umas dicas e um belo dia, no horário de almoço dele, que também era o meu horário de almoço, eu vi a oportunidade, o microfone sobrou. Peguei o microfone e falei. O gerente olhou e falou, pô, esse guri tem uma voz legal. E fala bem, não é só ter a voz, né? Tem que ter a desenvoltura. Exatamente. Então, pô, esse guri tem... Não era roteiro, né? Aí eu peguei e falei e tal. Ele falou, cara, dá pra cobrir o outro na ausência, né? E aí eu comecei a, devagarzinho, cobrir o outro e fui saindo da função mais operacional ali, né? E fui mais para essa função comercial de falar. E aí foi o segundo passo dentro da mesma empresa que eu tive, né? E olha que bacana, trazendo para o nosso contexto agora, para esse cenário que eu vivo hoje, né? Que é o ambiente de concessionária. Esse cara que me ajudou, que me ensinou essa função, eu pude dar uma oportunidade para ele no meu segmento. Demais, muitos anos, 20 anos depois, né? Mais de 20 anos depois, né? A gente construiu uma amizade e aí ele passou por várias funções, né? Ele continuou nesse segmento, foi gestor. E aí um dia ele me pediu uma oportunidade. Cara, eu quero vender carro. Você teve a oportunidade de retribuir. Tive a oportunidade de retribuir. Que legal. E aí quando ele pediu para vender carro... Network, né? Isso é exatamente. Demais, cara. Uma troca muito legal. Essa troca... E aí eu consegui formar ele como gestor, né? Hoje ele não está trabalhando mais conosco no Grupo Saga, mas é um cara, vou mandar até um abraço para ele. Ariel, um abraço aí, meu irmão. Tá trabalhando no segmento também, é gestor comercial, né? Um cara sensacional. Então é bem legal. E aí